o livro A Vida Além da Sepultura, capítulo 12, continuando. Então, estamos comentando aqui sobre Anastácio, que foi um espírito que teve algum tipo de problema em outras reencarnações, né? Os dois... O Atanagildo usou mal vamos dizer assim, o estado imaturo de Anastácio. Então ele está continuando aqui explicando o porquê dele ter carregado esse Anastácio como karma nessa última reencarnação. Então, vamos lá. As mazelas e subversões de Anastácio foram-me um excelente recurso em remotas existências e servia-me delas para fins desonestos e prejuízos ao próximo. Em lugar de orientar Anastácio para que adquirisse melhores estímulos para o bem, não só exaltei-lhe os próprios defeitos, como ainda alimentei a natureza capciosa do seu espírito vingativo, tirando dele todo o proveito possível para solucionar os meus problemas de riqueza, fama, poder. Ele, então, se tornou o meu servidor incondicional e colocou toda a sua bagagem inferior à minha disposição, assim como o enfermo se posta diante do médico, expondo-lhe as chagas do corpo. É óbvio que um médico não se aproveita das chagas do doente para aumentar a sua renda. Aliás, aqui um parênteses, tem muito médico, que a gente conhece histórias, que mantinha a doença do doente para poder sobreviver daquela doença, porque o dono do doente tinha dinheiro, ou o próprio doente era rico. Então, vamos lá. É óbvio que um médico não se aproveita das chagas do doente para aumentar sua renda. No entanto, eu procedi ao contrário. A minha inteligência soube aliar as minhas maquinações habilmente às chagas morais de Anastácio, quando devia curá-lo. Assim, como assim me ordenava o mais singelo dever fraterno. Em consequência, a lei do karma, né, ligou-me a ele através dos séculos, pois se o mantive falaz, capcioso e ingrato, para melhor aproveitá-lo no sucesso dos meus planos maquiavélicos, era muito justo que eu viesse a sofrer consequências de minhas próprias imprudências, quando a técnica sideral resolveu conduzi-lo à minha presença, reafirmando-se então o velho conceito evangélico. O que o homem plantar, isso colherá. Se eu houvesse sublimado aquela alma, ainda informe, é claro que também poderia tê-la junto de mim, na última existência, como excelente companheiro, afinizado às minhas ideias e também sugestionado pelos meus novos sentimentos. Em outras existências anteriores, né, claro, fora o meu comparsa, fiel que reproduzia no ambiente do mundo material o conteúdo subvertido que eu pensava e queria. Ultimamente, apesar de minha melhoria espiritual e de distanciar-me do seu campo vibratório inferior, ele postou-se junto a mim como um terrível barômetro que eu mesmo confeccionara para medir a temperatura emotiva do meu coração. Em vista da grande disparidade espiritual que se fez entre mim
e Anastácio, né? No caso aí, minha aí é o Atanagildo. Pois realmente efetuei hercúleo esforço para me elevar acima de minhas próprias mazelas morais do passado. Eu só poderia libertar-me da sua presença na forma de absoluta renúncia, devendo entregar-me de mãos e pés atados à sua vilania e ingratidão insuperáveis. Para isso, teria que me sujeitar às mais acerbadas humilhações e infâmias, sofrendo em mim mesmo o que por meu intermédio também provocara noutros seres. Quer ver, as leis divinas, elas são, de certa forma, implacáveis, entendeu? Aquele pensamento olho por olho, claro que não é como pensavam os antigos. Na lei divina, a gente, para reparar um erro, por exemplo, ele submeteu a Anastácio a perdurar no mal, para se favorecer. E ele era mais inteligente, ele sabia dominar. Anastácio era espírito imaturo. Agora, a lei do karma pegou Anastácio e colocou em cima dele, quer dizer, reencarnaram próximos, e Anastácio se tornou um cobrador dele. E ele teve que demonstrar com paciência como deve agir diante de tanta rebeldia, grosseria, exploração e tudo mais que Anastácio passou a fazer nessa última reencarnação do Atanagildo. Bom, e na conformidade da lei tradicional, de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse Jesus lá a Pedro, quando cortou a orelha de Malcolm, né? Quando foi prender Jesus. Anastácio significou o próprio instrumento, retificador de minhas velhas atitudes, submetendo-me a terríveis testes de tolerância, paciência, perdão e humilhação. A lei não se serviu dele para punir-me, o que seria incompatível com a bondade de Deus. Tá? Não é Deus que pune a gente que se pune. Né? Porque a lei ela está inscrita dentro de nosso espírito desde a criação. As leis estão lá. E a gente foi preparado antes de começar uma existência, vamos dizer assim, nos mundos mais etéricos, mas nós recebemos todo o conhecimento das leis antes de ser submetido a elas. Porque Deus não é um inconsequente. Entendeu? Agora, ele também nos deu o livre-arbítrio. Aí o que acontece? Quantas vezes a gente está em casa, né, com tanta coisa gostosa para se alimentar, e a gente sempre excede. Não sabe se conter o paladar, a vontade de comer, e outras coisas mais, que a gente podia enumerar aqui. Então, nós estamos vivendo com tudo isso para nos disciplinar, para saber dizer não, basta, chega. Então vamos lá. A lei não se serviu dele para punir a ele mesmo. O que seria, né, no caso, Atanagildo, o que seria incompatível com a bondade de Deus, mas transformou-o no recurso terapêutico para minha alma, e efetuando-se assim a cura através do processo, aqui eu vou ler em latim, depois eu vou traduzir, similibus curantur, quer dizer, semelhante atrai semelhante. Muitas vezes, né, isso acontece na vida de todo mundo aqui na Terra. A gente passa a conviver com gente que, no fundo, tem alguma similaridade com a gente. Ou na bondade ou na maldade, depende de cada um. Então vamos ficar aqui com o capítulo número 12 do A Vida Além da Sepultura. Continuamos no próximo.